Fala pessoal, olha aí, ó, Saulo Formiga aqui de volta com uma grande aula para vocês e evidentemente, olha, transformando, porque a educação evidentemente é o melhor mecanismo que nós temos para transformar as vidas das pessoas, principalmente em tempos tão difíceis como o que nós vivemos hoje, né, em tempos de pandemia. Mas veja só, a aula de hoje vai falar sobre algo extraordinário, que são os mapas e, em particular, as projeções cartográficas. Você sabe o que é isso? Projeções cartográficas. Parece assim um nome assim técnico para engenharia, né? Não deixa de ser. Mas as projeções cartográficas são estruturas, ferramentas criadas com o intuito de representar determinados espaços da Terra. Quer dizer que são técnicas. E a gente vai brincar um pouquinho sobre estas técnicas hoje nessa aula. Por exemplo, você sabe onde fica, por exemplo, o Alasca? Com certeza, né? O Alasca vira piada com iglu, com pinguim, com esquimó, com isso. O Alasca fica naquela região mais ao norte da América do Norte, já dentro do círculo polar norte, o Ártico. Naquela região, eu preciso ter mapas específicos para me localizar, para me orientar, né? Se não for um mapa do Alasca especificamente, eu posso optar por uma das projeções. Por exemplo, eu tenho a projeção cilíndrica, eu tenho a projeção cônica e eu tenho a projeção azimutal. São as três mais discutidas mundo afora, tá? E você, que está preocupado, evidentemente, com os vestibulares, é também aquela soma de projeções que mais são cobradas nas provas, principalmente a projeção cilíndrica. Quando você pega as três projeções, e você já sabe de aulas anteriores que projeções são representações gráficas do espaço terrestre, então você já sabe a importância que elas trazem para o nosso dia a dia. Então, voltando ao Alasca, dependendo do tipo de projeção que você escolheu, você pode trazer mais problemas do que soluções. Sabe por quê? Vou voltar um pouquinho. Volta a fita. Lembra que quando a gente fala de projeção da Terra, projeção cartográfica da Terra, na verdade, fazer a sua planificação, né? Eu vou planificar a Terra. Só que eu não posso esquecer que a Terra não é um objeto planificável perfeitamente. Então, sempre vai existir imperfeições. O que eu posso e devo ter como consciência é que eu devo escolher os melhores mecanismos para reduzir essas imperfeições ao máximo. Então, a escolha da projeção também é um elemento fundamental nesse caminho. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a projeção cilíndrica, que é destaque mundial, eu tenho a projeção cônica e azimutal. O que você vai aprender? Que cada uma delas é mais adequada para uma determinada região do planeta. Mas, Saulo, não posso pegar um mapa mundi? Opa, se você pensou isso, primeiro, parabéns. Você quer, evidentemente, encurtar o espaço de tempo para obter uma resposta. Você pensou rápido. Mas aí eu trago uma outra questão. O mapa mundi representa toda a Terra. Só que aí você tem que lembrar que a Terra é esférica. Na hora que eu planifico a Terra inteira em um mapa só, evidentemente eu vou ter mais imperfeições. Então a projeção cilíndrica é a que mais requer cuidado. E você não é bobo. Agora, como toda projeção, ela tem as áreas mais perfeitas e ela tem as áreas mais imperfeitas. Aqui você vai descobrir qual é quem e quem é qual. Não se preocupa, a gente vai dar nome aos bois. Então, olha, vamos falar da projeção cilíndrica primeiro. Pelo desenho, eu acho que você já consegue mensurar aí, ou tem uma ideia do que ela representa. Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar a Terra e eu vou pegar uma folha de papel. Imagina que a Terra, um globo terrestre desses aí de miniatura, eu pego tinta e pinto os continentes. A tinta está fresca. Eu vou pegar um papel e vou envolver a Terra para decalcar os continentes. Perfeito? Vem comigo. Eu pego um globo terrestre, imagina que essa mão gorda bem aqui seja o globo terrestre. Pinto todos os continentes, o círculo polar, né? Todas as áreas emersas, ou seja, acima das águas oceânicas, com tinta. Essa tinta está fresca. Aí eu pego o papel em branco e vou envolver a Terra a partir da linha do Equador.
Então, toca a linha do Equador, envolve todo este globo e depois eu vou perceber que à medida que eu saio do Equador, o papel não consegue tocar esses continentes. Então, significa dizer o quê? Que eu vou precisar amassar o papel para ele ficar envolvido por completo neste globo. E assim decalcar a tinta. Só que quando eu aperto o papel, vocês vão perceber que ele vai ficar todo enrugado. Na hora que eu abrir este papel, você vai ter uma noção exata do que é a representação cilíndrica. Você vai ter a área perto do Equador, onde o papel tocou o continente, muito bem decalcada, mas à medida que eu saio do Equador para os polos, que é onde eu tive que fazer mais intervenção para decalcar, você vai ver as tintas espaçadas, como se fossem riscos aleatórios. Significa dizer que quanto mais longe do Equador, menos perfeição nesse decalque artístico nós vamos ter. Então, se eu olho para uma projeção cilíndrica, eu vejo toda a Terra, porque a projeção cilíndrica ela é capaz de criar o que nós chamamos de planisfério, ou esfério da Terra. O planisfério nada mais é do que o mapa mundi, ou a Terra por completo. Perfeito? Aqueles típicos mapas de aula de geografia. É um planisfério, perfeito? Olha só, quando eu tenho um planisfério, evidentemente eu tenho coisas boas, porque eu tenho uma noção da distribuição dos continentes, eu tenho uma noção da distância entre os países, só que eu não posso ser inocente a ponto de entender que aquilo ali é perfeito. Por quê? Porque eu sei que a Terra é esférica, e sendo esférica vai trazer imperfeições ao ser planificada. Qual imperfeição nós estamos falando, ou quais? Está aqui, ó. Quando eu coloco bem aqui para você o destaque, significa que eu estou te mostrando a área de melhor representatividade. E essa melhor área está bem aqui, ó, é a área tropical. O centro do planisfério. A região cortada pela linha do Equador é a região de destaque. Por quê? Porque a zona tropical vai ter menos imperfeições. Então, se eu quiser estudar o Brasil, por exemplo, eu posso usar um planisfério. A região mais centro-norte do Brasil está muito bem representada. A região centro-sul é que pode sofrer algumas distorções. Perfeito? Ah, eu vou estudar o Alasca. Posso usar, então, uma projeção cilíndrica? Posso. Só que eu tenho que saber que essa minha análise ela vai estar contendo algumas imperfeições, porque o Alasca está longe do Equador. À medida que eu me afasto do Equador, olha o que acontece, ó. As imperfeições vão surgindo. As imperfeições vão surgindo. E, com isso, a precisão dos dados tornam eles ineficientes. Ok? Saulo, por que tu colocou aqui Mercator e Peters? Para lembrar a questão geopolítica que nós falamos. O plano de Mercator foi o mais conhecido na nossa história e até hoje é usado por muitos estudiosos. O plano de Peters também, só que eles representam momentos históricos distintos. Olha só, pessoal, Mercator vem do século XVI, processo de colonização do Brasil e das colônias mundo afora. Peter trouxe seu mapa no século XIX. Enquanto aqui eu tenho a colonização, aqui no século XIX, nós temos o imperialismo. E o imperialismo, diferente do colonialismo, ele propõe as independências das colônias. A independência das colônias. Enquanto aqui as metrópoles querem abocanhar mais colônias, com Peters no século XIX, as metrópoles, inclusive, estão induzindo a independência das suas colônias. Então, são dois momentos contraditórios. Mas por que elas estão aqui? Porque, apesar de serem as duas cilíndricas, elas são diferentes, eu preciso lembrar disso. O que é diferente entre cada uma delas? A de Mercator é chamada de projeção conforme. E a de Peters é chamada de equivalente. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá. Conforme mantém a forma do continente, o desenho, mas deforma a área. Lembra que eu falei na aula sobre mapas? Pois é, vou te lembrar aqui se você não assistiu. O plano de Mercator, lá no século XVI, ele tinha um conteúdo chamado de eurocentrista, ou seja, a Europa como centro do universo.
Como a Europa continha as potências mundiais, elas usaram dos mapas para expressar ainda mais poder. A Europa aparece maior do que realmente é, e as colônias nas zonas tropicais apareciam menores. Foi proposital o Brasil. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia, que está lá no extremo norte da América do Norte, tem 2 milhões. Olha o que eu falei aqui para vocês. Olha aí, só para bater aqui a prova dos 9, viu? O Brasil está na zona tropical, é mais perfeito, só que ele aparece encolhido. Já a Groenlândia, que está lá nas regiões mais ao norte, o extremo norte, aparece com imperfeição. E a imperfeição faz dela maior visualmente do que o Brasil. Então ela foi esticada. Ela foi esticada exatamente para quê? Para poder também ser representada nesse planisfério. Ok? Não é que o Brasil foi reduzido, tá? Lembra que na cilíndrica, a região intertropical é a melhor representada. O Brasil estava no seu tamanho. Só que a Groenlândia e os países mais ao norte ou mais ao sul foram esticados. Então, há uma imperfeição, e essa imperfeição foi usada como mecanismo de poder. Tá? Mapa também é geopolítica. Já Peters, o que ele faz? Ele mostra essa distorção. Ele faz aquilo que nós chamamos de projeção equivalente. Ele não se preocupa com a forma do continente, e por isso eles parecem estar deformados, mas ele se preocupa com a área ocupada por cada país, por cada continente. Então ele mantém a proporcionalidade. O que é no real é também no gráfico. Então, normalmente, quando a gente está acostumado com o mapa de Mercator, que é mais harmônico, quando a gente vai para o de Peters, a gente acha que ele é um deformado. Mas, na verdade, ele é equivalente. Deforma a forma, o desenho, mas mantém a proporcionalidade de sua área. Por que Peters fez isso? Para fazer uma demonstração clara do que estava acontecendo no mundo. Uma manipulação gráfica. Então, olha, Brasil, você é muito maior do que estão representando. Olha, Groenlândia, você é muito menor do que estão representando. Agora vocês estão aí nos tamanhos reais. Era o momento da descolonização, era o momento de outros valores políticos no mundo. Perfeito? A projeção cônica. Vamos voltar para aquela nossa simulação. Na projeção cônica, eu pego o mesmo globo, pinto os continentes, só que em vez de abraçar a Terra a partir do Equador, eu vou fazer um chapéu triangular, cônico, na verdade. Você vai enrolar o papel de forma que ele fique um cone. E vou tocar esse cone ou por cima ou por baixo do meu globo. Por cima, eu vou representar o hemisfério norte, por baixo, eu vou representar o hemisfério sul. Você já percebeu que há uma diferença em relação à cilíndrica. A cilíndrica cria planisférios, mas a cônica, não. A cônica representa apenas um hemisfério por vez. E o importante é que a cônica, na hora que eu sento esse chapéu no meu globo, eu vou perceber que a superfície vai tocar na região de média latitude. Eu não vou tocar no centro do globo, que é o Equador, e eu não vou tocar nos polos. Eu vou tocar no processo entre os dois, que é a chamada zona temperada. Então, olha o destaque aqui no nosso mapa. Ó. O destaque vai para a zona temperada, que é melhor representada, ou seja, tem menos imperfeições. Quem é a zona temperada? A que fica entre os polos e a linha equatorial. Aqui, ó, eu tenho o Equador e aqui eu tenho o Polo Norte. Então, a região temperada, ela fica no meio do caminho entre os dois. Então, no centro do nosso mapa cônico. Quando eu abro esse mapa cônico, ele parece um leque. Então, a região central deste leque é a melhor representada. Quando eu vou para os polos, mais imperfeições. Quando eu vou para o Equador, mais imperfeições. O polo aparece encolhido, enquanto a zona equatorial aparece distendida. Então, há muita imperfeição, tanto a norte quanto ao sul deste mapa, ok? Um detalhe, na projeção cilíndrica, o mapa aparece como uma grande grade, com seus paralelos e os seus meridianos perpendiculares, ou seja, o cruzamento entre eles forma um ângulo de 90 graus obrigatoriamente. Já na zona com a projeção cônica, os paralelos eles aparecem como arcos, no sentido horizontal. E os meridianos partem de um único ponto, que é no polo. Mas à medida que se distanciam do polo,
eles vão se distanciando uns dos outros. Então, eles não mantêm a mesma distância uns dos outros, apesar de se chamarem paralelos, tá? Isso é em função da forma da Terra, ok? E a azimutal, que não menos importante, chama muita atenção. Ela é pouco utilizada e pouco difundida porque ela é muito usada para representar o polo. Olha o mapa final dela, ó. O centro do mapa é sempre um dos polos, ou o polo norte ou o polo sul. Então, você já sabe que a projeção azimutal não representa a Terra por completo, não é? Se eu quiser fazer isso, eu tenho que fazer obrigatoriamente pela cilíndrica. Então, o centro do mapa é o polo norte ou o polo sul. E os paralelos aparecem como círculos, ó, um círculo dentro do outro, mantendo a mesma distância um do outro, que é uma representação bem clássica dos paralelos. Os meridianos são linhas radiais, ou seja, elas cruzam o centro do mapa. Mas à medida que eu parto do centro do mapa para a extremidade, eu percebo que, assim como na cônica, esses meridianos eles vão se afastando. Não esqueçam que os meridianos são linhas imaginárias que partem de um polo e se encontram no outro. Então, essa característica é muito bem deflagrada aqui, ó, demonstrada aqui. Vale ressaltar que o destaque, portanto, fica por conta da região polar, que é a região com menos imperfeição. Então, quanto mais ao centro do mapa, menos imperfeição. Eu vou botar o mais aqui porque é de valor, tá? Eu estou acompanhando aqui o raciocínio. Então, mais de valor, destaque maior. E, evidentemente, o menos, onde essa região não tem valor na representação. Saulo, por que não tem valor na representação? Porque simplesmente são imperfeitas. Não faz sentido eu me localizar, eu me orientar ou fazer qualquer tipo de análise visual por algo que não é perfeito. Ora, vocês, turminha, vocês são a geração das redes sociais, as gerações dos aplicativos. Já tem aqueles memes, né? Eu na vida real, eu no Instagram. Qual é o melhor? Na vida real ou no Instagram? Já sabe, né? O Instagram é sempre melhor. Todo mundo é bonitinho, todo mundo é rico, todo mundo é culto, todo mundo sabe tudo. É o fantástico mundo do Instagram. Perfeito, até porque a vida já é difícil. Ser difícil no Instagram também é ruim, né? Então vamos ser bonito, vamos botar filtro, vamos fazer ali uns Photoshop. Claro, brincadeiras à parte, é uma geração que está muito em volta da necessidade de exposição e da necessidade de imagem, sobretudo imagem que reflita a beleza. Então, nesse caso, os mapas também vão representar essa beleza. Só que essa beleza, ela vai ficar em função do teu interesse com aquele mapa. Então, se eu quero o polo, então a beleza vai estar contida no centro dele, da azimutal, tá bom? Se eu não quero imperfeições, então eu não posso ir para a extremidade do mapa da azimutal. Saulo, e por que você colocou ONU bem aqui no cantinho? Já sabe, né? Isso é uma questão clássica. Quando eu falo da ONU, eu falo do símbolo da ONU. Se você já viu, se não, coloca aí no site de pesquisa, digita lá, bandeira da ONU. Você vai ver que a bandeira da ONU ela representa uma projeção azimutal. Por que ela representa uma projeção azimutal do polo? Porque o polo ele tem que representar neutralidade. Tecnicamente, o polo não é de ninguém. Existem acordos, inclusive, para não exploração, sobretudo do Polo Sul, né? Porque no Polo Sul você não tem o território nacional, você não tem países. Então, nessa região, você transforma a bandeira da ONU naquilo que o mapa induz, neutralidade. A bandeira da ONU é uma projeção azimutal mostrando o polo exatamente por quê? Porque existe um acordo de neutralidade. E a ONU, Organização das Nações Unidas, tem como papel principal ser neutra. Ser neutra em todas as áreas de conflito. Ser neutra e não defender A acusando B. O que ela deve fazer é ser justa. Então é exatamente esse caráter que querem dar para a Organização das Nações Unidas e, para isso, nada melhor do que uma projeção azimutal do polo, né? Onde você tem, portanto, esse caráter de não ser de ninguém, ser neutro. Não ser de ninguém e, ao mesmo tempo, ser de todos, tá? Ser de todos por conta da sua neutralidade, ok? Então, aqui eu tenho os 3 tipos de projeções e cada uma delas vai cair muito bem nas suas análises sobre determinados espaços da Terra. Sobretudo porque a Terra é
esférica, tá? A Terra é esférica. Eu vou falar de novo. A Terra é esférica. E com isso, ela vai exigir cuidados durante o seu processo de planificação, tá bom? Grande abraço, Saulo Formiga se despedindo, até a próxima aula e eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Todo dia tem aula, todo dia tem grandes mecanismos aqui para fazer você aprender e transformar as suas vidas. Grande abraço, tchau!